Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus. Estou aqui retornando a live porque não deu certo, né, quando eu chamei a Dani, mas em nome de Jesus nós vamos fazer essa live hoje. Eu já orei, mas vou orar mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, que a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida da Dani, sobre a minha vida, Senhor, sobre os nossos equipamentos, sobre os nossos aparelhos, inclusive sobre a internet, Senhor. Que a unção do Senhor venha blindando os nossos aparelhos, a internet, que ela se mantenha estável e que o Senhor possa ministrar poderosamente aos nossos corações nesta manhã, ilumina a nossa mente, nosso entendimento, traz clareza, Senhor. Fala conosco nesta manhã através dessa live, através da vida da Dani. Usa ela, Senhor, como instrumento de graça, de bondade do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Onde quer que essa live chegar, que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Que o Senhor se revele poderosamente através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dani, vou te enviar o para quem não sabe, né? Estava já aí na live, já tinha feito uma abertura e tudo, mas a live não deu certo, que a Dani não conseguia, ficou paralisada. Vamos ver Glória a agora. Ô, Deus! glória, aleluia. Agora vai, Meu Dani, em nome de Deus! Jesus. Amém! Deus é bom! Deus é bom o tempo todo, o Senhor é bom o Verdade, tempo todo. Vou verdade. ter que baixar também aqui o meu O suporte. som tá bom Não deu agora? certo, vou ter que subir. Dani, tudo bem com você? Tudo ótimo, pastora Rita, graças a Deus. Vai se apresentando aí para o pessoal, para a gente ganhar tempo, enquanto eu resolvo aqui o meu. Amém, amém. Graça e paz a todos que estão assistindo, né? Aqueles que vão assistir posteriormente. Sou a pastora Dani, da Igreja Evangélica Novo Tempo, né? Ali na Chácara Mafalda. Alguns falam Vila Diva. E estamos aqui hoje, né? A convite da pastora Rita, falar um pouquinho. Eu brinco que se a gente estivesse falando sobre bênção, chaves, daí é tudo certo. Aí a gente vem com uma carta de Efésios para falar de salvação, falar o que Deus tem através da nossa vida, e aí o inimigo entra em ação, né? Verdade, Mas louvado seja Dani. Deus, porque nós vamos compartilhar aquilo que Deus colocou sobre o meu coração nessa manhã. Eu sei que pessoas serão alcançadas e eu creio, pastora Rita, que às vezes através de uma live, pessoas podem se achegar ao Senhor, podem ser Sim. tocadas. Porque eu me lembro que eu assisti alguns vídeos de louvores, de adoração, no momento que eu mais precisava, e através de uma rede social eu fui alcançada, né? Então eu louvo a Deus por esse projeto, né? E eu creio que o Senhor grandes coisas fará no nosso meio em nome de Jesus. Amém, amém. Eu também creio, Dani. E quando o Senhor chama uma improvável para fazer live, É isso. não é por um acaso, né? Eu creio que ele tem mesmo grandes coisas para fazer e eu pensei, não vou sozinha nessa pegada, não. Vou chamar umas irmãs, umas mulheres de Deus, umas pastoras para estar comigo. Em nome de Jesus, nós vamos falar do amor de Deus, vamos falar da grandeza das coisas que nós temos vivido, porque não dá para não falar, né, Dani? É, não dá para não falar, e aí quando eu vejo tudo que o Senhor faz na nossa vida, a gente tem que usar todas as ferramentas para divulgar isso, né? Em tempo e fora de tempo, porque os dias estão cada dia piores, né? Os dias são maus. E às vezes as pessoas falam: "Ah, mas vocês querem que nós nos convertamos, que nós..." Não, na verdade não é isso. A gente quer que as pessoas conheçam a verdade, né, pastora? A verdade que liberta, que transforma, que salva. Então, não é nem pelo muito falar, mas pelas nossas atitudes. Então, uma oportunidade como essa, nós não podemos perder, né? Nós precisamos alcançar as pessoas enquanto há tempo, né? É verdade, é verdade. E enquanto algumas pessoas, né, fazem lives de coisas tão fúteis, Exato. de coisas tão horrorosas, perdão aí, né? Nós estamos falando de uma palavra que traz vida, que traz transformação, que traz mudança de vida, e nós somos essas pessoas que experimentou isso, né, Dani? Exatamente. Experimentou mudança, experimentou transformação, não dá para ficar sem contar, não é? Exatamente. Vontade para compartilhar aquilo que você quer
que Deus trouxe ao seu coração, tá bom? Amém, amém. O tema, né? Eu queria começar lendo, né, pastor, o que o Senhor colocou no seu coração, que está no livro de Efésios. Sim. Vamos dar uma lida para que as pessoas entendam um pouquinho do contexto. Acho tão tremendo, porque, para mim, na minha opinião, né, Paulo escreve uma verdade absoluta. Para mim, é uma das verdades mais sublimes que tem na palavra de Deus, porque, na verdade, eu acho tão linda essa carta, porque ele explica um pouquinho do plano de salvação que ele tem para a nossa vida. E é tão, eu digo assim, que quando a gente conhece a palavra de Deus, fica tão mais fácil nós sermos conduzidos no dia a dia, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, né? Eu brinco quando as pessoas falam, mas o que eu faço? Leia a palavra de Deus. Eu brinco que todos os dias, se você abrir a palavra de Deus, você tem uma resposta para sua vida. E o tema, né, que a pastora Rita colocou para essa live, tá lá em Efésios 2. Pastor, eu vou um pouquinho além, que eu vou ler só um pouquinho antes e um pouquinho após. Eu não vou só no versículo 6, Tá tá? bom, fica à vontade. Aonde o apóstolo Paulo ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia para a minha vida e para a tua vida, pelo seu muito amor, não é por dó e por nada, a Bíblia diz que é por amor com os que também os amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E nos Aleluia. ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que diz o 7, continuando, para mostrar para os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura da sua criação. Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que tremendo, pastora. E eu acho tão incrível, porque quando o apóstolo começa a falar, eu vejo aqui 4 orientações do apóstolo Paulo, né? Se a pastora quiser complementar, e eu acho tão interessante porque ele começa dizendo que nós éramos mortos, né? Que nós éramos mortos até encontrar Deus, né? Mas, pastora, como assim mortos? Porque, na verdade, a partir do momento, pastora, que nós não conhecemos a verdade, o amor de Deus, nós vivemos em função do quê? Nós vivemos em função do mundo. O apóstolo, ele é claro em dizer aqui que nós vivíamos para o pecado. E mais importante que isso, ele afirma que nós tínhamos prazer em viver dessa maneira. E quanto de nós, às vezes, vivemos diante desse pecado, diante de situações que aos nossos olhos, né, parece agradável. Parece que estamos vivendo de uma forma que tanto faz como tanto fez. E louvado seja Deus que pessoas como eu, como a pastora, improváveis, conhecer esse amor de Deus. Então eu acho tão incrível, porque a Bíblia diz que, além de nós sermos desobedientes, né, porque nós não obedecemos à verdade que é absoluta, que é a palavra de Deus, nós éramos filhos das trevas, nós éramos escravos do pecado e nós éramos escravos do mundo. Então, nos dias de hoje, pastor, eu vejo que essa afirmação do apóstolo Paulo, ele, na verdade, é uma verdade tão real hoje. As pessoas estão vivendo escravizadas. Sim. Elas são livres porque elas têm o livre-arbítrio de decidir o que elas querem fazer, mas, na verdade, não. Elas utilizam-se do livre-arbítrio, pastora Rita, como uma desculpa para viver o que elas querem.
Mas a Bíblia é categórica de dizer que quando nós agimos dessa maneira, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do mundo. E eu posso te perguntar nessa manhã, qual é o salário do pecado, pastora Rita? As É a pessoas morte. querem, as pessoas não querem enxergar essa verdade. As igrejas, desculpa falar, a maioria não querem pregar essa verdade. Não querem dizer para as pessoas que o salário do pecado não é outro a não ser a morte. Então, por isso que nós vemos jovens hoje, famílias destruídas, famílias desestabilizadas, pessoas que não conseguem se firmar na presença de Deus, porque não é fácil, pastora Rita. Sim. Não é fácil permanecer no Evangelho. Não é fácil ser fiel e obediente à palavra de Deus. Eu brinco com as pessoas e eu disse assim, se obedecer fosse tão fácil, não haveria pessoas cometendo pecado. Né? Nós nem estaríamos mais aqui, mas o apóstolo é claro em dizer que o salário do pecado é a morte. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque talvez que você está do outro lado assistindo, talvez você disse, pastor, eu não tenho força. Eu estou refém de alguma coisa, de alguma situação. A minha família se encontra numa bagunça, e seja um vício, seja uma instabilidade emocional, eu não sei o que te faz escravo, seja mentira, seja algum pecado. Todos nós somos pecadores, mas a todo dia nós precisamos desejar ser mais parecidos com Cristo. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração, pastora Rita, nessa manhã, é que Paulo, ele começa nos advertendo sobre isso. E eu acho interessante que mais à frente, ele nos traz algo tão especial, que ele começa dizendo que quando nós conhecemos a verdade, nós estamos em Cristo, tudo se torna novo e tudo se torna melhor. Olha que interessante, no versículo 4 que nós lemos aqui, que apesar de sermos filhos desobedientes, apesar de sermos escravos do pecado, ele nos ama. E quando eu entendo que Deus me ama, eu sei que ele tem o melhor para minha vida. Quando nós amamos os nossos filhos, quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado, nós desejamos o melhor. Ainda que nós tenhamos que corrigir, que orientar, existe um ato de amor. Só que o amor de Cristo, ele é incondicional. O amor de Cristo, não se mensura, né? Não se dimensiona. E eu acho isso incrível, porque o amor de Deus, as pessoas brincam que eu sou muito sensível, muito sentimental, mas, pastor, o amor de Deus nos constrange. Eu Verdade. consigo enxergar o amor de Deus em tudo. Eu consigo, meio que diante a todas as provações, enxergar. Primeiro eu vejo o meu filho, um grande milagre de Deus na minha vida. Eu consegui enxergar que, mesmo improvável, o Senhor me deu uma família, a qual, graças a Deus, hoje, eu e minha casa conseguimos servir ao Senhor juntos, meio a tantas improbabilidades, que vivíamos no pecado, vivíamos no vício, e Cristo transformou. E sabe, pastor, eu acho que o que não sai do meu coração, que eu me lembro que o ano passado, pouco tempo antes do meu pai falecer, ele disse para o meu esposo, o que mais me alegra, que me deixa eu ir em paz, é ver a transformação que Jesus fez na vida de vocês. Meu Então, Deus. isso, para mim, é o amor de Deus. E não é porque nós merecemos, pastora, porque Efésios 2, ele deixa bem claro, do 1 ao 10, que é pela misericórdia. Não é porque eu mereço, mas é porque eu preciso. E eu não mereço, mas Deus sabe o que eu preciso. E através disso, ele se coloca à nossa disposição. Ele nos amou para que a gente vivesse um plano melhor. Ele nos amou para que a gente pudesse viver as bênçãos dele sobre a nossa vida. E isso para mim não tem preço, pastora. Eu acho algo assim extraordinário. Sua voz sumiu, Dani. A gente muda.
a nossa feição muda, a nossa postura muda. Às vezes eu brinco, as pessoas falam, mas eu sirvo a Cristo. Não, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, pastora, é tão incrível, porque a gente começa a desfrutar de algumas coisas, a gente começa a viver coisas que a gente não vivia antes. E quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, eu me sinto vivo. Aquilo que me escravizava não escraviza mais. Aquilo que me trazia dor não traz mais. Por quê? Porque eu vou ter orientações do céu. Eu vou saber administrar. Eu não estou livre de problemas. A Bíblia diz que no mundo terei aflições, mas tende o que? Bom ânimo. Porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Então muda o cenário. Eu começo a enxergar de outra maneira. Verdade. Então, para mim, pastora, isso é algo incrível. É algo que ele diz aqui, né? Nós ressuscitamos. Nós começamos a viver, porque teoricamente nós estávamos mortos, né? E Cristo, ele traz vida através da palavra dele, para minha e para tua vida. E quem ainda não experimentou disso, eu espero, pastora, que pessoas como a senhora, como eu, que a gente consiga cada vez mais alcançar vidas que possam conhecer e desfrutar desse amor. Porque quando eu desfruto desse amor, como diz aqui, né? A graça, a benignidade de Deus conosco. Porque através dessa graça, se nós tivermos fé nisso, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Por isso, é um dom de Deus, pastora. É um Sim. Deus. Coisa linda isso. Dani, eu fico pensando, né? Eu lembro quando eu me converti e tinha alguns pensamentos que vinham à minha mente, assim, sabe? E um deles era como se eu fosse uma folha em branco. É isso. Ia começar a ser escrita a minha vida. Jesus ia começar a escrever minha história de novo, Coisa agora linda. da maneira dele. Essa sensação, assim, é maravilhosa. Às vezes eu lembro, assim, como nesse momento estou lembrando, e vem, assim, uma alegria, vem um gozo do Espírito no meu coração, porque eu penso como Deus foi tão bom comigo, como Ele tem sido tão bom comigo, né? Porque você tem uma história cheia de marcas, de dores, de tristeza, de vergonha, de rebelião, de rebeldia. E aí o Senhor fala, olha, eu estou te dando mais uma chance. Vamos começar de novo? Vamos começar do zero. Aí é o que, né, Nicodemos ficou lá tão intrigado, como pode um homem velho nascer de novo? Sim. Né? É o novo nascimento que o Senhor está propondo para nós, né? Vou te dar uma nova chance. É. E essa nova chance, para quem está assistindo, e talvez não sei se todos, né, já foram alcançados por essa graça, mas essa nova chance não é fácil, né, pastora? Porque ele mesmo diz aqui que nós precisamos ser livres do pecado. E às vezes o pecado é algo que faz bem para aquela pessoa. Aquele vício, aparentemente, é uma zona de conforto. Então, é uma questão de renúncia, uma questão de entrega. Só que eu falo que a entrega e a renúncia, o posicionamento, ele é muito difícil no primeiro momento. Mas ele é gratificante, né? Mas, Dani, olha só, né? O que as pessoas às vezes não entendem é que, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele nos colocou num lugar de honra, num lugar de autoridade que nos habilita a vencer todas as coisas. É isso. Essas regiões celestiais que ele nos levou para esse lugar, nós estamos com ele assentados nas regiões celestiais, nos dá uma autoridade para vencer o pecado, para vencer o inimigo, para vencer as coisas do mundo. Sim. E muitas vezes, por falta de identidade, de entender a sua identidade, às vezes as pessoas não conseguem enxergar que elas conseguem vencer. E até o medo de um julgamento, né? Ah, o que vão achar? O que vão pensar? Eu tinha esse medo.
né? Eu era uma pessoa que eu vivia rodeada de pessoas o tempo todo, e eu tinha aquele negócio, eu preciso ser aceito, eu preciso estar no meio dos mais, assim, então, assim, eu bebo para poder agradar quem bebe, eu uso para, né? Então, assim, é uma mentira, e que a gente não entende o poder de Deus. E quando a gente descobre esse poder, é libertador, pastora, né? E o que eu acho mais interessante, que é de graça que a gente recebe isso. A gente só precisa se posicionar, né? No mundo atual, a gente precisa pagar para ser aceito, a gente precisa ter um bom status social, Verdade. a gente precisa ter uma boa formação para ser aceito pelas pessoas. Com Cristo, não. Eu preciso apenas abrir o meu coração e me disponibilizar para que a graça dele se manifeste sobre mim. Então, assim, é algo que, assim, não é sobre eu receber, mas é sobre eu permitir receber e produzir aquilo que eu recebi, né? Porque hoje eu vejo que muitas pessoas não permanecem no evangelho porque elas recebem algo que elas precisam e simplesmente elas acham que está tudo resolvido, né? Mas o apóstolo aqui, ele deixa bem claro, porque a gente recebe de graça, né? Que pela graça nós somos salvos, que isso é um dom de Deus, só que ele deixa bem claro ali no 10, porque nós somos feitos criaturas para produzir boas obras, né? Não, nós não vamos ser salvos pelas obras que nós estamos fazendo, mas porque nós somos salvos por ele, nós temos que produzir as boas obras. Então as pessoas confundem o evangelho. As pessoas, elas vão até ele, ela acha que ela tem que receber, mas ela acha que ela não tem que produzir, pastora Rita. E quando uma pessoa ela não produz em Cristo, ela se esfria, porque ela recebe, mas ela não experimenta daquilo que ela recebeu, né? Então Verdade. eu acho assim, é que nem o Rio Jordão, né? Ele recebe a água, mas ele faz o que? Ele não distribui. A água fica ali parada, por isso que ele é morto, Mar né? Morto, né? Exato, né? Mas então, assim, ele recebe a água, né? Ele recebe, só que ele não distribui. Por quê? Ele se Retém tudo, tornou. né, Dani? Você entendeu, pastora? Ele tem tudo, ele recebe, só que não distribui. E assim somos nós na presença de Deus. Pode perceber, pastora. Uma pessoa que ela se disponibiliza a distribuir, a produzir, eu brinco que quem não sabe dividir não sabe multiplicar. Nunca vai multiplicar quem não sabe dividir aquilo que recebeu de Deus. Forte isso, hein, Dani? E não é todos os dias que a gente vai estar disposto, pastora. Será que a pastora acorda todo dia disposta? Hoje eu vou dividir o que eu recebi de Deus, hoje eu vou compartilhar, hoje eu vou sair louvando pela casa, eu vou sair louvando no trânsito, eu vou parar todo mundo para evangelizar. Não, não é todo dia que nós estamos assim. Só que Verdade. é um ensinamento de Cristo. Eu preciso dividir, porque quem estiver do meu lado, às vezes vai estar precisando mais do que eu. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo. Às vezes, pastor, eu estou em situações, em condições até piores. Sim. Mas Cristo tem ensinado eu e a minha casa que nós precisamos dividir para que eu venha viver a multiplicação. Porque quando eu divido o que eu aprendo com Cristo, eu estou multiplicando no reino de Deus. Eu estou alcançando outras pessoas. E eu estou fazendo com que elas entendam que elas também são merecedoras daquilo que Deus um dia fez na minha vida. Então, é uma verdade que muitos deveriam pegar para si. Porque Verdade. repartir aquilo que eu recebo de Deus, produzir, pastora. Eu tenho certeza que é a promessa de Deus. Porque, olha o que ele diz. Porque quando eu vivo com ele, quando a graça dele está sobre mim, quando eu recebo de Deus, ele me faz assentar em lugares celestiais. Eu não estou falando sobre bens materiais, sobre prosperidade. Eu estou falando de coisas espirituais. E as pessoas não entendem. Elas estão tão preocupadas com o material, elas estão tão preocupadas com o que elas vão receber de Deus, que elas estão se perdendo no que ele tem de principal para a nossa vida. Sim. Então, que nós venhamos a entender que Deus, ele nos salvou para que nós venhamos a produzir, para que nós venhamos a entender o que ele tem para a nossa vida, para que nós venhamos a fazer as boas obras,
por conta dos ensinamentos, e que ele vai nos guardar, e que ele vai nos preservar, pastora. Porque quando ele afirma que ele me salvou, ele está dizendo que ele está me preservando, ele está preservando a minha e a tua vida, pastora, para o grande dia. E isso Sim, não tem preço. Saber que eu vou passar por aflições, saber que eu vou passar por dificuldades, saber que eu vou passar pela perda, saber que eu vou passar pela decepção, mas eu estou guardado. Eu estou verdade. guardado. Então, eu preciso acreditar que existe alguém, que existe algo sobre a minha vida que me faz prevalecer diante da presença de Deus. E quando eu entendo isso, que em Cristo eu sou salvo, a minha conduta muda. A minha muda, pastora. Eu sei que a minha conduta muda, porque, pastor, entenda, né? Se você concorda comigo. Se o pecado trabalha contra a minha vida, amém? O inimigo, ele utiliza do pecado para quê? Para matar, roubar e destruir. Amém? Sim, Então, se outrora o apóstolo Paulo fala que eu era escravo do pecado, que o pecado trabalhava contra a minha vida. Então, se hoje eu estou em Cristo, eu acredito que quem trabalha pela minha vida é o próprio Deus. Então, eu começo a viver numa condição diferente. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais vítima do mundo e da sociedade. Eu não preciso mais ficar me vitimizando, mas eu preciso me posicionar em Cristo. Eu preciso viver a palavra de Cristo. Então, o pecado trabalhava contra mim. Hoje, Deus trabalha por mim e por você. Então, sim. é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa live. Que, além de você dividir o que você recebe de Cristo para que o reino seja multiplicado, você precisa entender que outrora o pecado trabalhava na sua vida. O pecado trabalhava contra você. Mas hoje ele não tem mais esse poder. Porque você é livre. Você é vivificado. Você está em Cristo Jesus. E quando eu estou em Cristo Jesus, eu sei que Deus trabalha por mim. E quando ele começa a trabalhar por mim, pastora, ele trabalha em mim também. Então Deus trabalha Verdade. em mim, Deus trabalha em mim e posteriormente Deus vai trabalhar através de mim. E foi assim na minha conversão. Primeiro ele me tirou do mundo do pecado. Ele me mostrou que o pecado não era mais aquele que dominava a minha vida. E aí ele começou a me mostrar que ele trabalhava por mim. A partir do momento que eu decidi acreditar nessa verdade. E aí depois da fase que eu entendo que ele trabalha por mim, ele começou a trabalhar em mim. Porque eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, mas não adianta você saber que Deus é por você, que Deus é com você, se você não permitir ele trabalhar em você. Verdade. Você vai continuar com as mesmas práticas, você vai entrar e sair da igreja da mesma maneira, você pode ir no culto de segunda a segunda, mas você vai entrar e sair do mesmo jeito. Você só tem uma verdadeira transformação quando você permite que Deus trabalhe em você. E aí a gente vai mudando as práticas, o falar, o olhar. A gente não julga mais, mas a gente se coloca no lugar do outro. A gente ama mais. A gente estende mais a mão. Aquilo que, eu não tenho tempo. A gente começa a entender que nós precisamos ter tempo para as coisas de Deus. Verdade. Quantas pessoas gostariam, mas não têm força. E quando ele trabalha em nós, pastora, aí nós estamos preparados para que Cristo trabalhe através de nós. Às vezes eu vejo pessoas despreparadas, tentando trabalhar na vida de pessoas antes que Cristo tenha trabalhado na vida dela. Aí é difícil, hein? Mas é uma E nem realidade. produziu nela ainda, né, Dani? Como é que É vai uma, produzir na vida do outro, né? pastor, é uma realidade. Infelizmente. Por isso que eu peço a Deus que nós não somos perfeitas, Sim. pastora, mas eu peço que nos últimos tempos ele levante pessoas que estejam dispostas a que Cristo venha trabalhar nelas, para que elas possam trabalhar de forma correta nas pessoas também. Porque como eu vou ministrar algo se eu não vivi? Como eu É, vou ministrar algo se eu não permitir Cristo me transformar nessa área?
que eu vou aconselhar a pessoa se eu não sou liberta? É muito triste. As pessoas estão aconselhando. Baseado em quê, pastora? Baseado... Nas suas próprias experiências, né? Você entendeu? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre você, mas é sobre o poder que Deus tem de te transformar. Nós precisamos se permitir. E dói demais, pastora. Sim. Dói demais. Dói demais. Mas eu tenho visto que ainda tem pessoas. Às vezes eu brinco, né, com os obreiros ou com a igreja. Eu falo, eu não ligo de falar algumas coisas em cima do altar. Porque eu, igual a missionária Célia está dizendo aqui, né? Primeiro em nós e depois através de nós. Exatamente. Eu não posso falar do que eu não vivo. Hoje eu posso falar que Deus coloca um filho no ventre por um milagre, mesmo sem uma pessoa ovular. Mesmo sendo um médico que diz que você não pode ter filho. Porque eu vivo essa promessa. Oh, Hoje eu posso glória. dizer sobre a minha casa que Cristo capacita aquele que olhava a palavra de Deus e não entendia nada do que estava lendo. Porque Cristo abriu o meu entendimento. Hoje eu brinco, eu falo pro meu filho, né? Ele fala, mãe, mas às vezes... Hoje ele tem 8 anos, né? Ele é um dos músicos lá da igreja. E ele fala, mãe, mas é diferente eu treinar em casa, eu tocar. Mas e as pessoas? E se eu errar? E se eu isso? Então, assim, a pessoa já cresce sendo refém, né? Do pecado, do medo. E nós temos que quebrar isso. Eu falei, filho, há uma promessa sobre a tua vida. Quem te capacita é o Senhor. Feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus te conduza. E através disso você vai viver experiências, né? E hoje eu vejo, às vezes, ele ministrando louvor, que às vezes se ele chegar em casa, ele não vai saber tocar e ministrar o que ele fez lá. Mas por quê? Porque isso é através de nós, né? É nós nos entregarmos, nos prostrarmos diante de Deus e permitir que ele faça a obra sobre a nossa vida. Então, que nessa manhã você entenda que, primeiro, você tem que ser livre daquilo que te aprisiona. Segundo, você precisa estar disposto a deixar Cristo trabalhar na tua vida. E aí, depois disso, um degrau de cada vez. Pastor, eu me lembro que quando eu já ministrava, eu não era pastor ainda, era missionário, alguns pastores, abre igreja, tem um chamado sobre a tua vida, você tem um chamado com família, as pessoas, né, gostam. E aí eu me lembro que eu, não é por medo, pastor, era por temor. Eu falava assim, eu não estou preparada. Cristo ainda precisa trabalhar em algumas áreas. Eu não vou estar perfeita quando eu, ou Cristo achar que tem que colocar uma obra sobre a minha vida. Mas eu vou estar perfeita quando eu achar que Cristo já trabalhou naquilo que eu necessitava. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas louvado seja Deus que eu esperei 1, 2, 3, 15 anos para entender que o poder dele se aperfeiçoava na minha fraqueza. 15 anos. 15 Meu anos. Deus. 15 anos. Mesmo vendo milagres de perto, hoje o Levi está com 8 anos. Foi um dos milagres principais que eu vi. Mas o ano passado, eu entendi através da vida do meu pai que a minha verdadeira transformação, ela alcança não só dentro de uma igreja ou em cima de um altar, mas com testemunho de vida. E ali eu vi meu pai confessando o nome de Jesus poucos dias antes de falecer. E isso, para mim, foi um dos milagres mais especiais. E eu me lembro que no dia que ele falou isso para mim, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi o que é o verdadeiro evangelho. E aí eu disse, Senhor, eu estou pronta para fazer o que tu queres da minha vida. E aí começou o processo de Deus mostrar a obra, né, que ele tinha na minha vida. Então eu louvo a Deus porque eu vi que naquele momento eu passei um ano cuidando do meu pai no processo da enfermidade. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo: agora você está pronta para cuidar de vidas que vão chegar não com uma doença física como a do seu pai, mas doentes de alma, de corpo.
E eu te preparei esse 1 ano para que você pudesse fazer a obra de Deus. E foi ali que verdadeiramente eu entendi o meu chamado. Não foi sobre as pessoas dizerem que eu estava preparada ou que Deus já tinha algo. Mas foi quando ele trabalhou em mim através da doença do meu pai e eu entendi que era o pastoreio que Deus tinha para minha vida. É engraçado, né, que o Espírito Santo, ele criou uma convicção, ele construiu uma convicção dentro de você, né, Dani? Sim. Acerca do que ele tinha na sua vida, acerca do que ele tem. Até porque, para que no processo você não voltasse atrás, você não desanimasse, você não começasse a murmurar, blasfemar, não é? Precisa ter uma convicção, né, Dani? Isso. É sobre isso. E eu acho tão interessante que essa convicção não veio só sobre mim. Nesse momento que nós passamos esse ano que passou, ele veio sobre a minha casa, sobre o meu esposo, porque ele precisava testemunhar disso. Ele também precisava ver para que ele pudesse viver essa promessa comigo. O meu filho precisava ver isso com a gente. Para que a casa inteira estivesse na mesma direção e no mesmo propósito. Porque se eu sentisse, talvez eles não... E eu precisava deles nesse momento. Então, a minha casa se colocou à disposição do reino, né? A atender esse chamado. E louvado seja Deus que hoje, mesmo mediante as nossas limitações, nós três estamos sendo usados juntos, né? Para a glória de Deus. Que bênção. Porque a promessa de Deus, ela é isso, pastor. Ainda que ela demore, ela é perfeita. Verdade. E ela nos alcança, né? Então, assim, ele nos salvou, ele nos guarda, né? Pela graça dele. E hoje eu vejo a graça de Deus sobre a minha casa. Mesmo o inimigo se levantando todo o tempo, até para que a obra não se cumprisse, eu sei que a graça é o que Deus fez pela minha casa. E eu sei que ele fez não porque nós merecíamos, mas porque nós precisávamos viver esse tempo novo. Ô Dani, por isso que a sua igreja se chama Igreja Evangélica Tempo Novo? Novo tempo. Novo Exatamente. tempo. Exatamente. Que bênção. Foi um novo tempo de transformação. E eu falei para o meu marido, nós conseguimos um estágio aonde nós precisávamos, porque, pastora, o meu marido, ele ama sair para a rua, evangelizar, ganhar vidas, tanto que hoje a banda da igreja, né, são todos os meninos que trabalhavam com ele na noite, na música, e ele tem um negócio que ele não gosta de altar, ele nunca gostou de altar, e Deus ministrou sobre ele nesse período, não é sobre gostar, mas é se colocar disponível pela necessidade da obra. E hoje, ainda que do jeitinho dele, não falando com sábios, porque, pastor, eu acho que é dom. Meu filho tem o dom de tocar. Meu marido tem o dom de louvar e eu tenho o dom de ministrar a palavra. Mas ele tem um chamado evangelista muito maior do que pastor, mas ele está do meu lado. E então, isso é muito importante, né, Dani? Quem que vai ganhar? E as pessoas falam, mas seu marido não prega como você, seu marido não está no altar. Mas a minha casa está no altar de Deus e não é sobre igreja, sobre 4 paredes. É sobre vidas que são alcançadas através dele, que eu não tenho esse dom de ir, de alcançar. O meu dom é de cuidar, de pastorear, né? E tá tudo bem. Então as pessoas falam, mas o marido e a mulher têm que estar na mesma... Não, não. Eles têm que estar debaixo da mesma promessa, debaixo da mesma verdade, mas não debaixo do mesmo chamado. Então, para mim, para o meu marido, tá tudo bem se eu tenho o dom de ministrar. Porque ele louvando, ele alcança as pessoas. Eu pregando, eu vou alcançar. E tá tudo bem, as pessoas não entendem isso. E vocês se completam, cumprem a obra, fazem o que precisa ser feito, cada um no seu lugar de unção, com a sua ferramenta. É isso. Não é verdade? Às vezes ele passa horas lá limpando a igreja, arrumando, ele tem prazer, ele cuida do som, que eu brinco com ele que ele cuida do som, como eu cuido do meu filho, vou dar um exemplo, com zelo, com cuidado, como ele come assim, é um carinho, as pessoas falam, mas é material. Não, pastor, ele veio da música, ele veio da noite, né? Então, assim, o que ele faz pro Senhor, ele tem que fazer com excelência, ele falou, o som tem que estar redondinho, a gente tem que entregar o nosso melhor. Entendeu? Então eu vou deixar o som preparado, eu tenho que chegar 1 hora antes. Então ele fala, às vezes me dá vontade. Eu falei, onde você tá? Tô aqui na igreja ainda. Ainda?
É, porque eu não tenho vontade de ir embora. Eu tô arrumando as coisas. Às vezes ele brinca de domingo, ele fala, mulher, se arruma. Ele chega 1 hora e meia antes do que eu na igreja, porque eu arrumo a criança, eu arrumo a casa, eu preparo as coisas. E ele tá lá preparando o templo do Senhor. E não é sobre E ele. fala a verdade. Fala a verdade. Para quem que ele está fazendo? É isso. Mas as pessoas não entendem. É para E é o que eu falo, ninguém Jesus. Então quem precisa sou ver. eu para cobrar, para É, julgar? Gente, não é para mim que ele está fazendo. Em primeiro lugar é para Jesus. É Jesus que vai avaliar. mas as pessoas são visuais, né? Eu não tô vendo ele ali no altar, eu não tô vendo ele ali aparecendo, mas é o que ele fala. Eu estou fazendo para o Senhor. E aí eu brinco, né? Quando eu chego, que eu sinto o cheiro, que eu sinto a ordem, a organização, né? Que eu vejo ele apresentando aquele louvor, isso aquece a minha alma, porque ele já fez a primeira parte. E eu sou só um complemento de transmitir o que Deus tem para as pessoas, ou seja, naquela noite ou naquela manhã. Então, eu vejo como Efésios 2 isso. Ele livrou eu e meu esposo do pecado, a minha casa, por graça, não foi por merecimento. E ele me chamou para que eu venha reproduzir, porque o que ele tem guardado para mim, os lugares celestiais, eu já estou assentado lá. Essa promessa já se cumpriu sobre a minha vida, e ele sabe o que eu mereço. Então Deus é maravilhoso, pastora. Deus é maravilhoso porque assim, o inimigo ele trabalha contra nós, mas em todo tempo Deus trabalha a favor de nós. Verdade. Verdade. Eu vejo um fogo em você, Dani. Amém. Um fogo do Espírito Santo que queima constantemente no Amém. seu coração de amor por Jesus. Eu sou muito Que em nome de grata. Jesus, esse fogo venha a aumentar cada vez mais, tanto sobre a sua vida, quanto sobre a vida do seu esposo, do seu filho. Eu fico Eu, sempre pensando, Dani, naquele milagre que o Eliseu fez na casa daquela mulher, que ele multiplicou o azeite. Vai lá, pede vasos para suas vizinhas e derrama do azeite. Era um milagre na aleluia. família, dentro da casa. Toda a família foi. Você imagina os coração daqueles meninos vendo aquilo acontecer, vendo aquilo prosperar, aquele azeite multiplicando, multiplicando, até que ele falou, mãe, não tem mais vaso. Mas eles são testemunhas do que Deus fez. E eu entendo que é isso que o Senhor quer fazer com as nossas famílias. É, Ele quer operar os sinais, as maravilhas dentro das nossas casas, para que sim, os nossos filhos sejam alcançados, para que eles sejam testemunhas da bondade de Deus e eles vão continuar reproduzindo esses milagres, eles vão poder ter o que é isso, falar lá é fora, isso, contar como Deus livrou, como Deus guardou, como Deus protegeu. é isso. E vem de encontro ao que nós falamos, né? A gente recebeu, a gente precisa multiplicar isso, dividir na vida das pessoas e multiplicar o reino. É sobre isso. O milagre, o azeite, a transformação, foi isso. Os filhos precisavam contemplar o que a mãe recebeu. Ela recebeu um direcionamento. Vai, pega o que você tem, né? Ela podia falar, é o que você tem. As pessoas ficam procurando o que elas Exatamente. não têm para poder multiplicar, pastora. Tá aí que o evangelho se perde aí. As pessoas ficam, quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu viver. Não. Eu me lembro que domingo passado, um pastor amigo nosso, ele estava pregando, o sonho dele era trabalhar na Ford. E ele não tinha estudo, não tinha estrutura nenhuma. Aí as pessoas perguntavam, como que vai ter emprego? Ele falou, vai bem. Nossa, a Ford é uma senhora empresa e não sei o quê. Mas você já está trabalhando lá, você não falou nada. Não, pela fé. Pela fé. Então, assim, é aquele negócio assim, as pessoas elas precisam exercitar a fé delas. As pessoas ficam esperando condições boas, prováveis. Deus não precisa que você tenha condições boas ou prováveis. É lógico, nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver o melhor de Deus. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que Ele quer de nós. Quando Sim, nós entendemos o que Ele quer de nós, quando nós entendemos isso, o propósito, nós estamos num jejum aí de 15 dias, exatamente sobre isso. Não é sobre as bênçãos que nós desejamos, mas é sobre o que Ele deseja de nós. Quando eu entendo, quando eu entendo o que Ele deseja de nós, né? Nós nos colocamos à disposição e as demais coisas vão ser acrescentadas, pastora. verdade. E aí eu Aliás, eu acredito que essa é uma das coisas principais que um cristão precisa saber, o que Deus tem para ele.
É isso. Senão ele se perde. Ele vai se frustrar com a igreja, ele vai se frustrar com as pessoas, ele vai se frustrar com o colega que faz a obra junto com ele, ele vai se frustrar porque ele não recebeu aquilo que ele pedia, e ele vai viver frustrado. E não é de um pecado normal, mas a frustração ele vai ser refém de frustração. Sabe aquele negócio, nada tá bom? Ninguém me entende? Mas quando eu sei qual é o propósito de Deus sobre a minha vida, eu me coloco à disposição dele e eu começo a viver o que Deus tem para minha vida. E aí eu começo a experimentar do quê? Da boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, é isso. É entender que Deus, ele trabalha por nós, em nós e através de nós. Mas ele só vai fazer isso quando eu me colocar à disposição dele e permitir que eu viva um milagre, né? Então, se eu não me coloco à disposição, eu vou continuar escutando um testemunho. Eu vou continuar vendo milagre na vida do outro. E às vezes a gente pergunta por que aquela pessoa não vive o milagre? Por que não chegou? Será que ela está em pecado? Aquela mulher... Não é sobre pecado. Às vezes é falta de posicionamento, pastora. Verdade, de clareza, né, Dani? De identificar o que Deus tem para a vida da pessoa, né? Entendeu? Aí você Verdade. vai aconselhar uma pessoa. Eu não vivo isso. Você já entendeu o que Deus tem para tua vida? Você tem clareza do que é o plano de Deus para tua vida? O plano seja de salvação, porque você só está preocupado com os planos de bênção. Você já foi? Você já se permitiu ser transformado? E como você requer de Deus algo? E aí as pessoas são confrontadas e sabe o que acontece, pastora? Elas não permanecem. Não Porque as existem. pessoas não querem. As pessoas não querem confronto. Evangelho é confronto. Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega. Por mim, pastora Dani, não era o meu desejo ter uma igreja. Até porque ela não é minha, ela é de Cristo. Mas Cristo desejou para que eu pudesse multiplicar aquilo que ele derramou sobre a minha vida. Era muito mais fácil eu continuar só. Eu trabalho fora, trabalho em empresa, eu tenho profissão, eu tenho casa, eu tenho filho, eu estudo. E aí você tem que se dedicar a uma obra, a vidas, e as pessoas não entendem. Mas hoje eu faço a obra de Deus por gratidão. Mas você sabe que desde o início, eu ia falar isso, Dani, a gente teve um encontro com Jesus, é tão poderoso, é tão glorioso, que você dá a sua vida por amor a Ele. Você faz o que precisar fazer, o que Ele mandar você fazer. Vai abrir igreja, acabou. É o que Ele falar e pronto. É isso. Eis-me aqui. Muitos de nós aqui, ele manda aí, ó, uma mãozinha assim. Quantos aí já disseram, eis-me aqui, eis-me aqui. É por amor, é isso. por gratidão, para honrar Jesus. Eu sou devedora. Eu devo tudo a Jesus. Não existe preço. Não existe. E eu acho tão incrível, porque meu marido falou, poxa, mas é tão difícil, né? Eu falei, mas é tão recompensador, né? E aí a gente passou por um processo muito difícil, né? Então, eu falei, Senhor, será que você está na direção de tudo isso, né? Nós somos roubados, enganados, mas nós estamos abrindo a porta que o Senhor mandou. E Deus, Ele tem ministrado no nosso coração, né? É porque ainda faltava só eu mostrar para vocês que o coração de vocês não tem que estar nas condições que as pessoas falam, mas vocês não têm nem condições de abrir a igreja por uma... E não é sobre abrir, né? É sobre obedecer. É sobre obedecer. E eis-me aqui, Senhor, para obedecer. Eis-me aqui. Né? Dentro da nossa, eis-me aqui, dentro da nossa limitação, não é, Dani? Dentro daquilo que a gente tem, porque ninguém dá o que não tem, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, dentro do meu limite, eu tenho uma quantidade que o Senhor liberou sobre mim. Então, eis-me aqui para liberar, para multiplicar, não é? E as pessoas precisam entender o seguinte, a gente é gente, ser humano. É isso. Eu posso dar até uma parte.
O que eu não tenho, a Dani tem. O que a Dani não tem, a Célia tem. O que a Célia não tem, a Simone tem. A Kátia tem. E a gente vai se completando como um corpo de Cristo, É isso. E não é? junto a gente faz a diferença. Exatamente. É isso. Então, essa certeza do apóstolo Paulo tem que estar gravada no nosso coração, né? Ele sabe o que a gente precisa. Ele já falou o que ele tem reservado para nós. Nós só Sim. precisamos executar a nossa parte, né? A salvação, né? Nós temos que almejá-la. Nós temos que ter esse desejo de viver uma vida com Cristo. Às vezes, mas é Não, vale a pena. Vale a pena se colocar à disposição do reino. É gratificante viver os milagres de Deus. Eu brinco, ontem eu estava falando com a evangelista, a Thalita, né? Ela tava assistindo, mas ela teve que entrar numa reunião, ela vai assistir depois, e ela falou assim, é tão engraçado o jeitinho que Deus tem para trabalhar na tua vida, pastor. Eu falei, sempre no último minuto, né? Nos 45 do último minuto do seu tempo. E eu já aprendi, e eu falo, Senhor, eu já aprendi, não precisa, agora começa a me surpreender no início das coisas, né? Porque eu tenho trabalhado a minha ansiedade, o meu controle, porque eu sou ser humano. E Deus falou, não, eu trabalho como eu quero e na hora que eu quero. E ontem a gente já começou a viver um tempo de restituição daquilo que nos foi roubado. E eu falo que é isso, né? Deus, ele faz como ele quer e da maneira que ele quer. E se for no último minuto do segundo tempo, tá tudo bem, né? Tudo certo. E é bom, né? Eu falo que é bom que seja no último minuto, porque tem gente que se receber no primeiro minuto, pula fora. Recebe e vaza, né? Da presença. E aí a gente entende porque às vezes as bênçãos de algumas pessoas demoram tanto. Porque Deus sabe que se entregar, ela não permanece. Sabe o que é, Dani? A gente tem que continuar carregando o Isaac e a lenha. É isso aí. Foi no último momento que a voz bradou lá no monte. É isso. Abraão, Abraão, É isso. para! É isso. Agora eu sei que o seu coração é íntegro comigo, É que isso. você está disposto até mesmo a dar o seu filho por amor a mim. É isso. Então, tem que continuar carregando o Isaac e a lenha Sim. até o final. Sim. E enquanto nós formos individualistas e se preocuparmos só conosco, infelizmente, a gente vai continuar vivendo de qualquer maneira. Às vezes eu falo pro meu esposo como dói ver que são poucas pessoas que se disponibilizam uma para as outras. É sempre as mesmas que ajudam, é sempre as mesmas que enviam, é sempre as mesmas. E aí eu tenho agradecido tanto a Deus, que Deus tem colocado mulheres de Deus no meu caminho para me mostrar que eu estou na direção certa. Que não é sobre as pessoas, mas eu preciso continuar sobre mim mesmo. Eu preciso continuar fazendo bem, mesmo que eu não receba em troca. Eu preciso me colocar à disposição. E essa foi uma das orações que eu fiz para Deus, quando Ele me chamou. Senhor, será que eu estou tão errada? As pessoas estão tão individualistas, as pessoas estão tão pessimistas, né? E aí o Senhor foi colocando, né? As pessoas. Haja visto agora, né, com esses 2 meses de igreja, olha quantas mulheres abençoadas o Senhor colocou, né, com essa pastora Tânia há tanto tempo, e a pastora Tânia falou, as pessoas que eu te apresentar, você pode ter certeza que são pessoas que vão somar, que vão multiplicar, mesmo sem não caminhar junto. E aí eu vejo, né, hoje, pastora Rita, missionária Célia, missionária Alexandra, sabe, pastora Marta, pessoas que se entregam para fazer a obra de Deus, mesmo tendo sofrido, mesmo passando por decepções, os pezinhos estão firmados, enraizados, porque a gente sabe o que a gente passa, pastora. Ô Dani, sabe o que você me fez lembrar? É engraçado que eu tenho pensado as mesmas coisas assim que você está falando. Parece que o Senhor, ele cria uma rede de apoio. Isso. E aí a gente fica igual a historinha do girassol. Isso. Os dias nublados, a gente olha uma para outra e fala, nossa, olha o testemunho da Dani, eu vou ficar firme. Olha o testemunho da Célia, eu vou me manter aqui. Olha a Genilda, como ela se coloca diante do seu... também, né? Eu vou gerar, eu vou gerar também. É isso. É isso, porque às vezes a gente olha para quem está do nosso lado que não quer, né? Não quer gerar com a gente. Tá lá só por estar. E aí prepara pessoas que não congregam, que não estão no dia a dia,
mas que nos ensina a gerar, nos ensina a ser forte, nos ensina a acreditar no verdadeiro evangelho, que ainda há esperança. Tem pessoas honestas, tem pessoas dispostas, tem pessoas Verdade. que, ainda que estejam machucadas, Dani, eu tô lá, ó, eu vou lá, né? Às vezes eu brinco, uma obra, quando eu falei, meu Deus, eu falei, Tia, como a gente vai convidar as pessoas? A gente ainda não tem membro, a gente ainda não tem pessoas. E aí o Senhor falava, não é sobre isso, porque eu também estou sendo ministrada quando as pessoas estão indo lá me alimentar. E isso é gratificante, né, pastor? Muito, muito. Eu tenho, olha, Dani, eu já vivo isso, assim, dessa rede de apoio que o Senhor levantou para me suportar, para me dar um apoio há muitos anos. Que Mas, lindo. assim, eu sempre fui aberta para isso, sempre fui. Então Deus trazia as pessoas e para mim é uma alegria, porque eu gosto de Eu gente. também. Eu gosto de Adoro gente, não gente. adianta. Eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada, eu gosto de tomar café junto, eu gosto de sair junto, não tem problema. Mas eu percebi de há uns anos para cá, acho que sei lá, uns 4, 5 anos, que ele está ampliando essa rede, assim, ampliando, e cada hora são pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes. Uau, Isso é me isso. alegra, isso me edifica, me fortalece, É me isso. mantém na presença do Senhor, com os olhos fixos nele. Então, para que se fechar? É, é isso. É isso. Eu brinco que quanto menos eu tiver no altar, melhor, porque quando eu tô sentada lá, eu tô sendo alimentada, né? Então, eu não sei, né, o que Deus ainda tem para fazer através de nós, né? Mas eu sei que ele trabalhou em nós. E se ele trabalhou em nós, pastores, se ele está permitindo isso, é porque ele ainda tem muito a trabalhar através de nós. Sim, Então, que nós estejamos alicerçadas, né? Firmadas para que esse propósito ocorra. Aonde? Como? Eu não sei, porque hoje os dias de hoje é tão difícil a gente se reunir, estarmos todos juntos, né? Mas eu peço por esse dia. Senhor, reúna essas mulheres, sabe? Reúna para adorar, reúna para entregar, para compartilhar testemunho, para que nós estejamos unidas, para uma edificar a outra. Eu, por mim, é que eu não tenho condições, eu falo, eu queria juntar, eu queria fazer um, sabe? Ai, é um negócio doido, assim, e gratidão pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. E isso eu fiz durante esses 2 meses, porque eu prometi para o Senhor que durante esses 2 meses de porta aberta, todos os pastores que de alguma forma ministraram, evangelistas, ou não pastores, ou qualquer obreiros, pessoa né? na minha vida, eles subiriam no altar para fazer algo de Deus para nossas vidas. E assim eu tenho feito e tem sido coisas extraordinárias, porque é doideira, mas assim, Deus falou, chama. Aí as pessoas, mas chama como? Chama, né? E as pessoas têm se disponibilizado e eu tenho visto que ainda existe pessoas dispostas a fazer o evangelho e eu tô nessa também, né? Me coloca aqui à disposição do reino, porque eu sei que ele precisa trabalhar através de nós. Amém, amém. Olha, eu entrei nessa história aí, né, por indicação da É, Tânia, e estou fazendo parte desse projeto. Olha que honra, eu me sinto muito feliz. já Muito fez, já grata a Deus, abençoou Dani. tremendamente a nossa vida com testemunho, com tudo, né? Então foi assim, é lindo. Lindo. Eu Eu lembro quando brinco, eu fui, né? eu fui ministrar lá na igreja da pastora Tânia, e eu vi você lá com seu esposo, e realmente, assim, eu já via esse fogo queimando, Ah, e eu olhava para você e pensava, mas ela é tão linda, Jesus, ela é tão linda. Tinha uma graça sobre você, uma alegria, assim. E olha só, agora nós estamos aqui fazendo a live juntas e conhecendo um pouquinho mais a sua história, né? Eu não tinha dúvida que você era uma mulher de Deus, já não tinha dúvida daquele momento que eu te vi. E cada dia mais com essas oportunidades que o Senhor tem dado, eu tenho te conhecido mais e tenho visto, né, essa graça do Senhor sobre a sua vida, Dani. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que proteger no nosso coração. amém. Não é para não se perder, né, Dani? Para que a gente permaneça nesse amor. Graças a Deus. Não é nessa alegria, nesse vigor, e sempre assim, uma olhando para a outra, E se para ajudando. que a gente possa se fortalecer É isso, nos momentos de que os dias estão é nublados, isso. quando chega o inverno na vida da gente, a gente tem uma a outra para olhar e falar, olha, né, a Amém. Dani está ali, se eu precisar eu posso, Dani, ora por mim,
Não preciso nem falar o que é, mas Dani, esteja orando por É mim. isso. O Dani, estou precisando de ajuda, me socorre aí, ora por mim, né? Então, assim, é uma falando com a outra, uma pedindo ajuda quando precisa, e Deus, irmãos, está conosco, esse é o corpo de Cristo. Aleluia. Olha, não sei, me veio um pensamento agora, se não é isso que Deus vai fazer nesse Em tempo, nome de Jesus. levantar uma rede de apoio, sabe como a rede de pescar? Louvado seja. Um grudadinho no outro e um fortalecendo e sustentando o outro, mantendo em pé, firme, dando suporte, segurando o braço ali, como eles fizeram com Moisés ali quando Josué estava guerreando ali, né? Um segurou de um lado, outro segurou do outro. Irmãos, a vida de fé é isso. É. O evangelho é isso. É Jesus, o nosso general na frente, o seu Aleluia. exército atrás, um sustentando Deus. o outro. Glória a Ninguém Deus. maior que ninguém, ninguém melhor que ninguém, ninguém menor que ninguém. Nós É isso. somos filhos, filhos de Deus. E não somos filhos perfeitos. É. Nós falhamos, talvez a pessoa não chegou nessa maturidade ainda, Muito. não entendeu e não tem problema. Tem filhos bebês, tem filhos crianças, tem filhos adolescentes, tem filhos Aleluia. maduros. Não é verdade? Sim. Nós somos filhos. Aleluia. Nem o pai nos rejeita quando nós falhamos. Aleluia. Quando a gente dá uma mancada, quando a gente não entendeu direito o que o Senhor está falando. Não é verdade, Dani? O Amadurecer. Pai, ele tem paciência com a gente, Isso mas aí. a gente é aquele crente que tudo a pessoa tem que acertar sempre. Se ela errar uma vez, não serve mais para mim. É, Jesus. É isso mesmo, pastora. E louvado seja Deus que a gente chegou nesse amadurecimento, né? Quando as pessoas entenderem que nós somos limitados e falhos, né? Nós vamos ter mais uma rede de apoio. Então, em concordância, né? Eu declaro que nós seremos uma rede de apoio, sim. Amém. Nós precisamos levar as pessoas a alcançar. Eu sei que é muito difícil, não é pelo muito falar, mas eu tenho isso dentro do meu coração. Né, que o Senhor nos leve a lugares, e ainda que juntas, né, para que as mulheres entendam, para que as famílias entendam o que verdadeiramente Cristo pode fazer. Eu não sei como essa rede de apoio vai ser estabelecida, mas eu creio que ela vai ser. Né? Então, Em nome de Jesus. Nós precisamos disso, porque é igual aqueles amigos, né? Pegaram aquela cama, ele não podia levantar, então na hora de dividir coisas boas, na hora de passar momentos bons, né? Na hora da prosperidade, tudo é legal, os amigos ficam juntos, mas e na hora que eu preciso pegar a cama, na hora que eu preciso não passar no meio da multidão, mas achar uma estratégia pelo teto para colocar, né? Aquele paradigma ali dentro para que acontecesse algo. Então nós precisamos de amigos. Amigos, porque eles fizeram, pode ter certeza que foi como Cristo fez, por amor, né? Eles não colocaram aquele homem, eles não venceram obstáculos por agradar, não, foi por amor. Então que nessa manhã você entenda que é por amor, que as pessoas vão ser falhas, vão ser limitadas, mas nós precisamos dividir o que nós recebemos de Deus, nós precisamos multiplicar, nós precisamos dar frutos, nós precisamos amadurecer e ser verdadeiramente transformados. Para que Cristo ele faça a obra sobre nós. Para que nós sejamos verdadeiramente livres do pecado. Não sejamos mais escravos de situações. Mas que nós possamos viver a liberdade que Cristo tem para a nossa vida. É isso que eu desejo para a nossa vida em nome de Jesus. Duas coisas fundamentais para que essa rede de apoio dê certo. Amor e humildade. Bora, pastora. Bora. Não é, Dani? É isso. É isso. Amor e humildade. Se eu permito que eu seja ministrada, tratada, curada, fortalecida, animada pela minha irmã, pelo meu irmão, amém. Não vai ter barreira, não vai ter impedimento. Eu estou disponível. Amor é isso. Dani, eu te falei, você viu o que eu te falei, Dani? Que é assim, quando o negócio começa a pegar fogo, a gente tem que terminar. Mas amém! Porque sabe o que acontece? Você lembra que a pastora Tânia ia fazer uma segunda com elas, um mês? Sim. E aí Deus falou que é dezembro, começa... É o mesmo projeto, pastora. Eu não sei como que vai ser, eu não sei de que maneira vai ser. Ah, terminou as cartas, não. Aí a gente vai colocando outras séries, outros propósitos, que esse projeto se estenda, não interrompa isso. Hoje, online, eu alcanço 15, transmitindo, eu alcanço 20, 30. E aí o Senhor vai colocando pessoas, então continue nesse propósito, né? Então, assim,
acabou agora, mas fora da tela vai continuar. E Deus vai te dar estratégia para que outras pessoas sejam alcançadas e ministradas, né? Às vezes não é sobre quem está perto de nós, mas é quem a internet alcança. Então, em nome de Jesus, né? Tá acabando quando tá ficando bom? Não. Na verdade, tá acabando porque Deus precisa dar mais estratégia para que isso se estenda para o reino de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Dani, obrigada. Muito obrigada, querida. Eu quero que ainda, antes de encerrar, quero que você nos abençoe, que você ore por Em nós. nome de Mas eu preciso deixar meus recadinhos aqui, porque a live caiu, tive que entrar Amém. com outra, né? Amém. Olha, não esquece, todas as lives estão salvas aqui no meu perfil, no meu Instagram, também lá no YouTube. O meu canal chama Chave Mestra, Pastora Rita, né? Rita Balbino. Entra lá, se inscreve no meu canal, curte as lives, compartilha, me ajuda aí compartilhando, porque a plataforma entende que o material é bom quando vocês curtem, quando vocês comentam. Então não esquece, eu vou fazer a live até sexta-feira, vai ser a última desse ano, em nome de Jesus. Ano que vem, lá para o meio de janeiro, eu volto de novo, É isso. vou dar continuidade aqui. Isso é só o começo, pastora Rita. Eu creio, Gê. É isso E aí. eu vou dar continuidade aqui à carta aos Efésios, porque, Dani, é a minha carta preferida, é a carta aos Também Efésios. acho. Eu tenho Eu que falo. comer ela bem devagarzinho, assim, de tão Para mim é uma das verdades mais sublimes de Deus, que é a salvação, né? É um plano, é tremendo. maravilhoso. Então, não esquece de curtir e compartilhar quando eu publicar o vídeo aqui. Dani, ore por nós, por favor, libera Amém. aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a vida do pessoal que está aqui agora e sobre o pessoal que assiste depois. Amém. Porque tem muita gente que assiste depois, Dani. Sim, sim. Então, deixa Deus te usar, minha irmã. Amém. Senhor, nesse momento nós queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra, Pai. Aqueles que estiveram conosco, aqueles que vão assistir posteriormente, Pai. Senhor, eu não sei em que condições eles se encontram, eu não sei se eles estão sendo escravizados, eu não sei se eles estão sendo vítimas, Senhor, de algum pecado, de algum vício, mas eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós somos livres, Senhor, que nós somos, Senhor, alcançados pelo poder de Deus, que o Senhor já alcançou cada um deles, Pai. Não permita que eles sejam roubados e enganados, Pai. Que o Senhor possa direcioná-los em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, que aquilo que foi compartilhado nessa manhã, Senhor, que nós aprendemos, Pai, que o Senhor trabalha, Senhor, por nós, em nós e através de nós. Que nós estejamos, Senhor, disponíveis, Senhor, a todo tempo, Senhor, para te servir, para fazer a tua grande obra, Pai. Nos ensina, Senhor, Pai, a multiplicar, Senhor. Nos ensina, Senhor, por amor, Senhor, a derramar, a transbordar sobre a vida das pessoas aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai. Que nós não sejamos enganados e nem confundidos, Pai. Que toda obra que se levante contra a nossa vida, Senhor, venha cair por terra. Porque, Senhor, já existe um plano de salvação e uma verdade sobre as nossas vidas, Pai. Então eu tenho certeza que, Senhor, ainda que alguns estejam mortos, o Senhor tem o poder de vivificar, de ressuscitar, assim como um dia o Senhor também nos encontrou, nos tirou da treva e nos trouxe para a luz, Pai. Essa é a minha oração, que nós sejamos luz na vida da nossa família, da vida daqueles que nos rodeiam, para que essas pessoas também sejam alcançadas, Pai. Nos ensina cada vez mais a nos colocar diante de Ti, Senhor, e que eu tenho certeza, Senhor, que, Senhor, não é sobre merecimento, mas é sobre necessidade. Pai, nós profetizamos, Senhor, sobre essas mulheres, sobre essas vidas, Pai, que nós viveremos um tempo de abundância, de prosperidade, e que a graça de Deus venha se manifestar a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós, derrama da tua porção, derrama, Senhor, daquilo que tu tens para nós, e nos faça, Pai, entender que há um propósito de Deus sobre a nossa vida, Pai. Não é sobre o que nós desejamos, mas sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Abra nossa mente, abra, Senhor, nosso coração, para que nós estejamos disponíveis a Te servir como forma de gratidão. E a partir disso, Pai, nós viveremos o que Tu tens para a nossa vida, Pai. Nós abençoamos cada um e Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade e pela liberdade
que nós temos, Senhor, de abrir os nossos lábios, Pai, e declarar a tua santa palavra, porque tudo é para tua glória, tudo é para tua honra, tudo é por você, Pai. Tudo é por você, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Que o Senhor abençoe a vida da pastora Rita, que esse projeto se estenda, que seja o começo daquilo que tu tens para a vida dela. Aleluia. Que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê ferramenta para que ela possa desenvolver, Senhor, e que nós juntas, Pai, estejamos nessa rede para apoiar e dividir o que nós recebemos e multiplicar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Eu recebo, Dani. Obrigada, Amém. muito obrigada. Pastora Dani, tadinha, a vida dela é uma correria só, né? Mas glória a Deus que deu certo, né? Dela estar aqui comigo. Estou muito feliz, Dani. Foi Também, um tempo precioso, assim. Glória a Deus. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa. Amém. O seu filho lindo. A gente pode combinar uma outra, Dani, para você contar o testemunho aí da vida do seu filho, né? Do que como Deus operou. Eu amo ouvir testemunho, gente. Eu imagino que vocês também, né? Também. E a gente precisa ouvir para a gente se alegrar também, poder contar também para outras pessoas. Eu falo que só... Muito obrigada. Mas é um grande testemunho de Deus aqui, ó, ele vai estar junto. Nossa, a gente vai estar contando o testemunho do milagre de vida do Levi, em nome de Jesus. Ô, Levi, querido, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Levi. Amém, vassoura. Amém, amém. Dani, fica com Deus. Bom dia. Para nós, um dia abençoado e cheio de surpresas da parte de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A paz. Paz, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês. Que seja uma semana abençoada. E sexta-feira, em nome de Jesus, vou estar aqui de volta fazendo a live, tá bom? E aí eu vou dar continuidade aqui. Vou começar o capítulo 2. Deus abençoe a sua vida e fique na paz.